Olá, pessoal! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à 35ª edição do projeto Pescando Conhecimentos. Dentro de instantes estaremos recebendo a querida e ilustre professora Fabrícia Ottani, onde estaremos conversando sobre o perfil do consumidor de pescado no Brasil. Um tema de suma importância para quem é da área e a gente vai abordar diversos aspectos referentes a tudo do que diz respeito ao consumo de pescado. Essa live promete muita informação interessante e com certeza a participação de vocês é essencial para que a gente faça uma live cada vez mais enriquecedora. Naquele estilo, logo em breve eu vou diminuir a minha tela e colocar diversas ilustrações e fotos que a gente separou com muito carinho para todos vocês. Tá bom, pessoal? Bom, como de costume, eu vou fazer aqui primeiramente o agradecimento a todos os nossos colaboradores que semanalmente nos ajudam a divulgar o nosso projeto. Começando pelo querido parceiro e amigo Tiago Tardivo, lá de Tocantins, que oportunizou inclusive o meu contato com a professora Fabrícia. Gostaria de mandar uma saudação especial a ele. Pessoal do Dicas de Zootecnia, o Laboratório Tecnologia de Produção de Origem Animal, da professora Fabrícia Ottani, Agroagenda, o pessoal do Grupo de Estudos em Pesca e Aquicultura da Universidade Federal de Sergipe, o outro perfil aqui, Elas na Engenharia de Pesca, o outro que é o Meat Quality, o pessoal do Zootech.inlive que está conosco há mais de 25 semanas, Aquimarketing, o pessoal do G-Produz, que é o Grupo de Estudos em Produção Animal da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral Garça, o querido também parceiro professor Eduardo Sanches, que também já esteve aqui conosco, sempre nos ajudando a divulgar o nosso trabalho, que o intuito é esse, divulgar informação para todos vocês, para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa aquicultura e pesca no nosso querido país. O pessoal aqui do Centro Acadêmico de Zootecnia, lá do campus Rio Verde, do Instituto Federal de Goiânia. O pessoal do Vai Aqua, capitaneado pelo querido professor Fábio Sussel. O pessoal da Aqua Oportunidades e, por fim, a doutora dos peixes, a Gilmara Junqueira. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria, pessoal, que, se possível, hoje eu gostaria de fazer uma live bem interativa com vocês, para a gente conversar um bocado, trocar informações. Quando a gente fala de consumo de pescado, é interessante que todas as pessoas participem, falem suas preferências, para ver se realmente condizem com as nossas pesquisas que já foram implementadas. Isso é bem interessante para que a gente fortaleça cada vez mais essas informações. Na oportunidade, antes de chamar e fazer o convite aqui à nossa convidada, eu gostaria sempre que vocês colocassem de onde vocês estão falando, para a gente ter essa noção da abrangência do projeto, certo? Para ver com quem a gente está falando, de onde. Isso é bem legal e torna a nossa live cada vez mais interativa, que esse que é o intuito, certo? Bom, a gente vai fazer várias perguntinhas para vocês durante a live de hoje, que tem previsão aí de durar um pouquinho mais de 1 hora, mas que está recheada de informações bem interessantes, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma saudação especial a alguns amigos, a Bruna, olha, a querida Mari Fagundes, a Mariana, mamãe, Sueden Pisano, a Thaís, a Maria, o Rony, a Bruna, Janusa, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vou fazer o convite à querida professora Fabrícia, ela já deve estar nos aguardando, já está aqui presente. Feito. Convite aceito. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, professora Fabrícia Ottani. Que honra ter você aqui conosco no nosso Boa projeto. noite. Pescando Conhecimentos. Que satisfação poder contar com você, com todo o conhecimento, que você possui e vai estar hoje compartilhando com todos nós. Como eu falei logo no início, esse projeto já está aí na 35ª semana consecutiva. E hoje a gente vai estar abordando um tema muito importante para quem trabalha na área da engenharia de pesca, da aquicultura e todas as profissões afins
que também tem relação com o pescado como um todo, né? Então, professor, eu vou lhe passar a palavra e para você fazer a sua apresentação do seu currículo, da sua formação. E enquanto isso, peço licença que eu vou reduzir a minha tela, tá, professor? Como eu sempre faço, para que a gente comece a passar as ilustrações, certo? Tá bem, Muito professor, obrigado. muito obrigada. Eu acho que eu tô com o atraso que eu estava te acompanhando, eu acho que tá com atraso a minha. Tá normal aí? Tá chegando Tá normal? normal. Ah, Tá então perfeito. tá ótimo, então. Então, boa noite, professor, muito obrigada pelo convite. Gostei muito e faço o agradecimento também em nome do Tiago. Muito obrigada pela lembrança, se o Tiago estiver assistindo. Se não, depois eu faço o agradecimento a ele, reforço o agradecimento. E boa noite a todos. Como você fez também, Lian, no começo, também fiz uma listinha aqui para agradecer, senão a gente acaba deixando para o Legal. final e às vezes Sim. as pessoas até já saem, né? Então, sempre nós somos, o que eu sinto, assim, não sei se você sente a mesma coisa, mas o que eu gosto muito, assim, da nossa área, além de ser muito apaixonada pela nossa área de trabalho, é como nós somos uma equipe bastante cooperativista, colaborativa, né? Então, ao longo de toda essa trajetória, eu fiz grandes amigos e que esses amigos sempre me incentivam, mesmo longe, com a conexão agora pela internet, eu me sinto muito sempre apoiada por eles. Então, eu acho que a aquicultura e a pesca tem muito desse perfil e espero que os nossos alunos também levem para frente isso, né? De sempre colaborar, de sempre prestigiar. Eu sinto que a gente tem bastante apoio dos nossos colegas, como o Thiago fez com a gente, né? Então, eu agradeço, até vi algumas amigas já aqui prestigiando, as professoras, tem a Carol Nebo, que está aqui também no Pará, na Unifespa, tem a Gel Albuquerque, que está lá na UFRPE, que também vai fazer uma live esses dias, e a todos os nossos alunos e alunas que divulgaram, e aos profissionais que também postaram para a gente. Então, fica aí o meu agradecimento, eu não vou citar, porque senão a gente pode esquecer algum, e algum pode ficar chateado. Então, muito obrigada a todos. E aí, como você falou, né, eu sou zootecnista de formação, eu sou mestre e doutora em aquicultura, pelo Centro de Aquicultura da Unesp, e estou professora da UFOPA, fez 9 anos que eu estou aqui na UFOPA, já vim faz um tempinho. Eu vim para ocupar a cadeira de tecnologia do pescado, logo que eu cheguei aqui, para engenharia de pesca. Mas depois de alguns anos, 2 anos, eu pedi remoção para a zootecnia, porque a cadeira de tecnologia de produtos de origem animal não estava ocupada, não tinha sido ocupada, e eu sempre quis ocupar a cadeira de tecnologia de produtos de origem animal, porque apesar de eu sempre ter trabalhado mais com pescado, eu também trabalhei com leite, com tecnologia do leite. Sim. No início, a primeira iniciação que eu trabalhei foi com leite. Então eu quis retornar para a zootecnia para eu contribuir com mais cadeiras, além só da tecnologia do pescado. Então, por isso que eu coordeno atualmente o Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal, e nós criamos esse perfil, Lian. Não sei se você já tinha antes, mas eu não tinha. Eu até hoje não tenho, né, Facebook, nada. Nós criamos o Instagram para divulgar as atividades remotas dos nossos alunos bolsistas. Sim, sim. Que legal. E é um perfil bem atuante, né, professora? É bem interessante. Você começou com ele que mês? Você tem ideia, mais ou menos? A gente começou final de abril, começo de maio. Olha lá, naquele outro perfil que a gente teve, ele foi bloqueado. Ah, sim. Foi aquele perfil, né? Verdade. Bom, a gente vai começar então já a falar um pouquinho sobre o tema agora da nossa live. E já falando um pouquinho, antes da gente entrar mais ou menos com mais força na parte técnica, seria interessante a gente abordar um pouco a questão conceitual. A diferença entre pescado e organismos aquáticos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses conceitos para o nosso público. Isso, eu até tinha comentado com você antes, né? Eu reforço, e meus alunos já estão até cansados, os que trabalham comigo e que são os da engenharia de pesca, com certeza eles já ficam cansados da gente toda hora definir, né, Linho?
Mas tem vários seguidores nossos que não são da pesca e aquicultura, e eu acho muito importante, como uma forma da gente popularizar o conhecimento, é a gente reforçar que não é a mesma coisa. Para a gente Sim. pode ser, né, já um tema bastante batido, mas para muitos não é. Então eu gosto bastante de reforçar. Aí eu sempre falo uma frase, que todo pescado é um organismo aquático. Mas nem todo organismo aquático é um pescado. E aí eu até uso essa imagem, né, Linha? Porque nessa imagem aqui que eu coloquei, aí tem vários, né? Tem camarão, lula, não é isso? Polvo, se não me Sim, engano, tem aí, olhando aqui. E aí é para reforçar isso. Então, pescado são todos os organismos aquáticos destinados para o consumo humano. E a gente faz bastante essa diferença, como, por exemplo, os ornamentais. Os ornamentais, eles são organismos aquáticos, eles têm o hábitat, né, em ambiente aquático, mas eles não são destinados para consumo. Então, eles são organismos aquáticos, mas não são pescado. Aí eu gosto bastante de frisar isso, porque no nosso caso, o nosso sim, destaque no nosso trabalho é pescado. São esses organismos aquáticos destinados ao consumo humano. perfeito. A nossa live hoje é sobre o perfil, né, do consumidor de pescada no Brasil. Né? Nesse Isso. cenário que a gente tem vivenciado e acompanhado nas lives, nos webinários, né, que tem acontecido inúmeros, né, por sinal. Gostaria, inclusive, de fazer um paralelo aqui, tá, professor, se me permite, Com certeza. um agradecimento especial hoje para o pessoal da Universidade Federal do Ceará, onde a gente pôde estar participando da Semana de Engenharia de Pesca, contribuindo um pouco hoje sobre a formação de um profissional. Né? Então, mandar uma saudação especial no nome da professora Alessandra, lá da Universidade Federal do Ceará. Bom, Sim. hoje a gente tem um gargalo que está bem conhecido, que é o da comercialização. É o Sim. produtor que começa a produzir uma certa quantidade de pescado e chega na hora de comercializar e esbarra, né? E fica com ela ali, como é que a gente costuma falar, represada, muitas das Uhum. vezes. Mas quando comercializa, eu gostaria de saber de você, será que esse peixe que ele está, ou esse pescado como um todo, que ele está comercializando, é realmente o que o consumidor deseja? Pois é, essa é uma pergunta que a gente faz e Complexa. bastante pertinente. E importante, né? A gente fala muito. Será que os produtores, antes de iniciar, estão fazendo esse questionamento? O lado positivo é que a gente pode dizer que estão, né? Eu até, se a gente fica vendo, eu sigo alguns consultores da área de pesca e aquicultura, que profissionais muito bons, muito atuantes nesse trabalho de consultoria, que eu acho que é super importante, e profissionais que os produtores devem fazerem uso mais, né, como para produção mesmo. E aí sempre eles colocam aquelas caixinhas de perguntas. E naquelas caixinhas de perguntas, eles sempre recebem essa pergunta. E acho bastante pertinente perguntarem, né? Tem venda? Qual o preço que você vende o peixe depois? Onde você vende? Tem mercado esse camarão? Então a gente vê bastante esse tipo de perguntas. E é Sim. importante mesmo. Nessa imagem aí, Liam, aí em cima, né, tem os viveiros aqui, né, de uma piscicultura em tanque-rede, que eu fiz estágio na época da graduação. Era a tilápia Uhum. aí que produzia. E fica esse questionamento, né? Quando o produtor... aí é uma piscicultura de tilápia, como eu falei, que eu estagiei Certo. na época da graduação. Será que os produtores, eles fazem esse questionamento quando eles vão iniciar a produção? Muitos não fazem. Eles começam porque eles têm afinidade, porque eles querem entrar na área, no setor, mas sem muito se questionar para onde vai depois o produto. E isso é muito importante. Tilápia é um exemplo que tem uma excelente aceitação, né? Em todas as regiões tem uma Perfeito. excelente aceitação. Mas e se fosse um peixe, por exemplo, no caso de piscicultura em específico, que não tem boa aceitação? Então fica esse questionamento. Você vai investir muito recurso para depois saber se você vai ter ou não comprador? Então a gente tem que já alertar desde já para os produtores e para os consultores que vão fazer essas orientações técnicas, que essa é a primeira pergunta: quem é o consumidor final? Não é para deixar para o final, é antes de tudo, Isso. antes de você gastar dinheiro, antes de você comprar terreno, antes de você pensar se você vai fazer uma piscicultura intensiva, semi-intensiva, extensiva.
E é a primeira pergunta: quem é que vai comprar o meu produto depois? Porque você vai investir muito dinheiro e não querer. Eu dou até o exemplo, por exemplo, Liam, que quando eu vim para cá, Sim. para o Pará, eu pouco conhecia, quase nada, sobre a Amazônia. Eu vim da tilapicultura. Eu vim da tilapicultura. Então, eu pouco sabia sobre espécies nativas. Eu tinha feito doutorado com uma espécie nativa, mas sabia pouco, dominava quase nada. E eu, quando vim para cá, eu queria trabalhar com pirapitinga. Assim, Olha lá. das espécies Sim, nativas, que quer trabalhar tudo. Aí, sim. uma colega minha que já trabalhava aqui antes do que eu, que veio um pouco antes que eu, foi orientada do Baldi-Ceroto também, trabalhava como eu, assim, com outras espécies exóticas, tudo. Aí ela falou para mim: Fabrícia, não dá pra gente trabalhar com pirapitinga, porque aí ela falou o termo que eu nem sabia, é remoso, e aí tem um Remoso, aspecto exato. cultural, tem muita gente que não come aqui, a gente não vai conseguir, então, porque era para investir um pacote tecnológico aqui na região, né? E aí fica Uhum. isso. Antes da gente investir, mesmo a gente da pesquisa, a gente precisa saber, né, para onde vai. Se a gente desenvolvesse um pacote tecnológico para uma espécie que não tem aceitação na região, não que seria uma perda em termos de ciência, mas em termos de desenvolvimento de pacote tecnológico, não seria o mais indicado. Será que o nosso público sabe o que é um peixe remoso? Pois é, talvez não, né? Ah, até eu tenho uma aluna que me enviou de outro grupo aqui da universidade, que ela fez uma postagem explicando o que é peixe remoso. Eu achei super legal, que é um termo que eu também não sabia. Você é paraense, não é? Sou sim. Pois é, isso é um aspecto cultural que eu acho que é muito Exatamente. forte. E até no vídeo que eu fiz para divulgar a nossa live, eu falo isso, né? Desses aspectos, da importância dos aspectos culturais na influência do consumo. Aí, assim, a minha influência oriental pesa bastante, eu gostava bastante do pescado. E aqui tem muito de vários valores culturais que pesam. Um deles, para não gostar de comer determinadas espécies em determinadas épocas, é o termo remoso, né? Exatamente, né? Causa inflamações, esse tipo de coisa que eles falam, até porco também, né? Camarão. Enfim, olha, tem várias pessoas que conhecem, sabe o que é remoso. Olha, a Amanda, Carol, a Iana, Natália, Chico, enfim. A turma sabe o Olha, que é um peixe remoso. lá no Recife, o professor Armando está falando que também usa esse termo. Eu não Lá em conhecia. Recife? Não sabia, É, não. ele está falando aqui. Muito legal. Ah, que bacana. Gostaria de mandar um alô especial agora para a professora Tânia Sulamita. Não sei se ela ainda está aqui presente, mas ela apareceu, ela trabalha também na área de tecnologia do pescado, é uma querida amiga aqui do nosso campus. Forte abraço, professora Tânia. Certo? Olha Olha, aqui, e outro abraço aqui para o nosso querido amigo Paulo da Aquiplan Consultoria. foi, acabou que a Excelente. gente nem explicou que ele falou gordo, de difícil digestão, né? E tem isso, porque quando a gente está se recuperando de uma inflamação, de uma cirurgia, a recomendação é que a gente tenha uma dieta leve. E aí, algumas espécies, não só, né, de pescado, mas também, eles citaram aí porco, né? Como tem esse até um pouco de preconceito de achar que são produtos cárneos com maior teor de gordura, então tem uma certa rejeição em consumir, porque vai dificultar depois ali na melhoria, né? Então era esse o termo. Muito obrigada, professor, por ter colocado aí. Perfeito. Antes de eu formalizar aqui a próxima pergunta, essa imagem aqui na hora da janta é interessante, né? Muito, muito bom. Mas então, professora, deixa eu lhe perguntar. Do que o consumidor tem fome? Foi. Olha, então essa imagem do prato vazio é muito propícia, né? E bastante apropriada depois de você ter mostrado aquele peixe delicioso assado, né? Então, é uma imagem realmente de provocação para os futuros profissionais e para os nossos alunos, olha, para chamar atenção mesmo, né? Olha Até da lá. música, a referência do você tem fome do quê? Da música. Então, essa Ah, imagem do sim. prato vazio foi uma provocação mesmo para a gente fazer, porque a gente quer que os profissionais sejam, assim, pensantes desde já fazendo essa provocação a eles. O que a gente tem fome, né?
Então, muito do que falta na gente, Liam, que a gente tem que aproveitar mais, é a experiência que vem de outras culturas alimentares, em termos de produção de proteína animal. Principalmente no nosso caso, né, de animais monogástricos, a gente se espelhar em avicultura e suinocultura. E a gente se baseia em vários aspectos. E um deles que ajuda bastante a gente a melhorar a nossa cadeia produtiva é a gente aproveitar a experiência de marketing que eles têm. A avicultura e a suinocultura. Certamente. A gente tem que melhorar mais ainda. Então, 2 conceitos de marketing são muito importantes, que eu coloco esse prato vazio aí para fazer essa provocação, que até eu tinha conversado com a Letícia, do Aqui Marketing, que também trabalha para o Vai Aqua, do Fábio Sussel. Fábio Sussel. E eles fizeram uma postagem, aí vocês entrem lá, é um perfil muito legal, assim, que vai falar bastante de marketing voltado para a aquicultura. E eles fizeram um post bem didático, explicando a diferença entre necessidade e desejo, que até da música, que fala, você tem fome do quê? E aí fala Sim. disso, de desejo, necessidade, que não é a mesma coisa. E é pra gente, nós, os profissionais da aquicultura e pesca, nos atentarmos para esses termos do marketing e melhorarmos o nosso trabalho para atender o consumidor final, que não é a mesma coisa. Então, quando a gente fala em necessidade, a gente está se referindo a tudo que é essencial para a nossa sobrevivência. Então, tudo que gira em torno, né, de vitalidade, de ser vital para a gente continuar sobrevivendo. E quando a gente fala de desejo a gente está mais falando relacionado a anseios conscientes ou subconscientes, né, inconscientes. Não necessariamente a gente saiba que a gente quer, é o que a gente quer, em outras palavras. Mas não necessariamente que seja necessário. Por exemplo, comer é essencial, né? Senão a gente morre. Sim. É uma das necessidades básicas da nossa sobrevivência. Aí o marketing faz várias avaliações do que em escalas de necessidade. Fome é necessidade básica. Atender imediatamente, senão a gente morre. É isso que acontece. Agora, quando eu passo a colocar um termo moderno da internet, né, upgrades na minha necessidade de fome, eu começo a colocar muitos itens para atender a minha fome, isso já não é mais uma necessidade, passa a ser um desejo. Sim. Por exemplo, no nosso caso de peixes, comer peixe, ele passa a ser uma necessidade quando a gente pensa num contexto geral para atender a nossa fome, acabar com a nossa fome, isso é sobrevivência. Então, todo mundo tem esse tipo de fome. Mas a gente passa a colocar muitos, como eu falei, upgrades, a gente quer colocar muitos gadgets para colocar ali, aprimorar a nossa fome. Por exemplo, eu gosto de peixe, mas eu gosto muito mais de uma banda de tambaqui, grelhada, não é verdade? Sem espinhos, eu quero comprar sem espinho, eu quero vir aqui, eu quero comprar, eu não quero nem fazer, porque vai ficar cheirando aqui a minha casa depois. Tudo isso passa a ser o quê? Desejo, Lia. Não é mais só fome. Eu não estou mais atendendo a minha fome. Eu coloquei um monte de mais qualidades para que eu compre o peixe específico, tambaqui, como eu dei aqui o exemplo. Então, essa é a diferença entre desejo e necessidade. E aí que a gente ganha dinheiro. O bom profissional ganha dinheiro. Aquele profissional que consegue identificar dentro dos desejos o que vai fazer com que seja uma necessidade, aí a gente consegue que o profissional consiga atender uma demanda do consumidor final, realiza o desejo dele e também realiza uma necessidade. Esse é o bom profissional. Então, por isso que eu coloquei essa imagem. Você tem fome do quê? A gente precisa conhecer qual é a necessidade do nosso consumidor e quais são os incrementos da necessidade que ele tem. Quais são os desejos que ele tem. Quanto mais eu conseguir atender, melhor eu vou ser. Excelente, professora. Fabrícia dando um show. Estou adorando a live. E a gente falando de marketing, né, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante. Hoje pela manhã eu falei sobre isso, inclusive na live. A questão de necessidades e desejos, né? Então tá. Então me complemente se eu estiver falando. Eu não sou especialista em marketing. Eu trabalho com perfil de consumo, né? Então me corrija se eu estiver falando errado. Isso mesmo. O que é o ápice do marketing, né? Quando a gente converte um desejo em uma necessidade. Né? Quando a gente fala assim, eu quero fazer uma fotocópia.
É até estranho a gente falar isso quando a gente vai num determinado local. A gente fala o quê? Eu quero uma Xerox. A Xerox é uma Sim, marca. Então, isso para a marca é o ápice, né? Quando é você verdade. associa determinada atividade àquela marca, eu quero um refrigerante. A pessoa já chega e pede uma Coca. É Isso. verdade. Agora, imagina para um aluno nosso que quer ser um consultor e ele se torna referência hoje no Brasil. Né? Isso foi uma das coisas que a gente trabalhou bastante hoje pela manhã. É Que isso bacana, mesmo. professora. Os pensamentos estão alinhados. Ai, que bom. Então vem a próxima pergunta aí. Quem é o consumidor do pescado brasileiro? Tá bem Isso. interessante. Então, com essas duas perguntas, a gente Sim, entra realmente no nosso tema, né? E a gente. Quem é o consumidor do pescado brasileiro e o que ele quer? E aí eu até te digo, né? Nós não sabemos responder, né, Liam? Assim, completamente essas duas perguntas. Eu não é sei bem complexo. responder. Isso. Quem é o consumidor brasileiro e o que ele quer, né, em termos de pescado? Então, nós não sabemos responder por completo. Se tiver algum profissional aqui que diga, que saiba responder por inteiro, ele é o melhor profissional de nós e realmente deve estar se destacando aqui. Mas a gente não sabe responder por inteiro, mas a gente sabe responder já parte delas. E o que Sim, a gente já sabe contribui muito para a gente chamar a atenção dos nossos alunos e dos profissionais, para que com isso a gente tome bastante atenção, porque mais que tudo, Liam, agora nós estamos numa crise econômica, temos que reconhecer sim. isso. Estamos numa crise econômica e agora é uma questão de sobrevivência no atual cenário. É isso que a gente tem que fazer. A gente da Pesca e Aquicultura, eu gostei muito que assisti a live do Rodrigo, né? Na semana E passada, né? isso. Então, assim, ter uma visão como a dele contribui muito. Ele dá várias perspectivas positivas para nós e isso cria uma esperança no setor, que a gente fica nessa instabilidade, a gente fica com receio, né? Então, ouvi-lo com perspectivas otimistas faz com que a gente também tenha otimismo. Mas a gente tem que ser realista. A gente está num cenário atual que a gente está lutando para sobreviver. Então, a melhor forma para a gente conseguir sobreviver atualmente é a gente conseguir, fora todos os gargalos que a gente já tinha antes na pesca e aquicultura, a gente conseguir suprir outros problemas que vão surgir a partir de agora. E um bom começo é a gente conhecer o nosso consumidor final e o que ele quer. Perfeito. Que live, hein, professor? Tá excelente. E o tempo vai passando, já se foram meia hora nesse bate-papo Eita, aqui. me corta se eu estiver falando Não, muito. tá maravilhoso e a gente tem muita coisa legal para falar. E agora eu quero lhe perguntar o seguinte: o que que a gente tem hoje de dado concreto, né, com relação ao perfil de consumo de pescado no Brasil? Liam, que eu acho super legal, assim, né? Gosto muito, eu trabalho com isso, é ciência básica. A gente fazer estudos que vão subsidiar depois o nosso conhecimento específico. Gosto bastante disso. Por exemplo, eu trabalho com a parte de tecnologia do pescado, que foi até o tema que eu tinha pensado no início, em abordar Sim, mais, voltar para as técnicas, mas depois eu pensei mais em chamar atenção para o tema do consumo, né? Porque é o começo. Conhecer o consumidor é a peça que vai determinar para a gente quais são as inovações tecnológicas que a gente vai fazer lá depois no processamento. Foi por isso que eu sim. mudei a ordem e pensei em falar mais do perfil do consumidor. E a boa notícia é que temos muitos trabalhos em todas as regiões do Brasil que já estão pesquisando já há bastante tempo a respeito do perfil do consumo e do consumidor. Inclusive você é um deles que já fez trabalho representando aqui a região norte, né? Aí temos a Carol Nebo, que é minha amiga e colega da Unifespa, ela está fazendo lá na região da Unifespa. Nós fizemos aqui, temos outros colegas mais velhos do que eu que trabalham há mais tempo também fazendo esse diagnóstico do perfil do consumo e do consumidor. Tem todas as regiões, bastante no centro-oeste, sudeste. No sudeste tem o da Letícia, que vai ser publicado agora.
um trabalho que ela estuda bastante aprofundado o perfil do consumo e, além disso, eles vão propor estratégias de marketing, que essa é uma área que eu não domino, e aí até você domina mais que eu acho que é muito importante a gente conhecer essas estratégias de marketing. Porque, na verdade, tudo é marketing, né, Leon? O que a gente está fazendo aqui é marketing, tudo é marketing. A gente tem que saber conhecer várias ferramentas do marketing para melhorar a divulgação científica. E aí, eu cito desses trabalhos, para não citar vários que são bons, e depois a gente vai até falar mais aqui da região norte, tem um da Embrapa, que foi publicado recentemente, esse ano, um trabalho muito bom, que vale a pena a gente abordar aqui com algumas perguntas que generalizam o país, né? Mas que já dá um direcionamento aqui para os nossos seguidores já começarem a pensar. Então, esse estudo da Embrapa, ele avaliou 5 capitais, as 5 capitais uma de cada região. Então, já muito bom, porque ele tentou abranger nacionalmente. Sim. Então, avaliou Manaus, Recife, Brasília, São Paulo e Curitiba. Foram as 5 capitais que avaliaram. Achei bom, que já é um bom diagnóstico, sim, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo que não representa, como são capitais, não vai representar o todo, porque é muito diferente a nossa experiência, consumo, não é? Sim. Isso, dos centros urbanos, das regiões mais interiores. Mas já é um começo. Então, nesse diagnóstico, para a gente resumir, depois quem quiser acesse, é um trabalho muito legal, que está lá no site da Embrapa, foi feito pela Embrapa da Pesca e Aquicultura. Já dá um indicativo. Nesses centros urbanos, a compra do pescado, a maioria no varejo é supermercado, que não é a mesma coisa da gente aqui no norte, né? Centros urbanos é supermercado, mas aqui, como que é aí, Liam? Aqui é feira, a maior parte, as feiras. Sim, sim. Aí já é diferente da gente, né? Fala. Bom... eu estava vendo aqui um comentário, eu estava até anotando para não esquecer de falar, que foi da Soraya Dallagnol. Sim. Olá, Soraya, tudo bem? Ela fala o seguinte: é muito comum que os nossos produtores quererem produzir peixe de sua preferência sem saber realmente o que o mercado quer. É muito comum ver isso na aquicultura e a falta de comunicação entre a produção e o consumidor. É exatamente isso, né? A gente está em plena concordância com relação a isso. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Sim. Eu, inclusive, sempre tenho falado isso, eu sempre cito isso aqui para os nossos alunos. Quando eu morei em Manaus, que eu morei lá por 8 anos, e por volta de 2007, criado, né? Hoje já tenho outras espécies que estão bem à frente, né? Inclusive os híbridos também. Os híbridos, pois é. Mas na época ele queria esse em particular, o Pseudoplatystoma fasciata. Ele é dos meus, né? Eu queria a pirapitinga, ele queria... E aí ele falava sempre nessa espécie, que ele queria essa e essa, porque o Mato Grosso do Sul produzia muito. E aí ele produziu, fez o investimento e na hora de escoar, na hora de comercializar, ele ficou com tudo represado, porque não tinha mercado. Por quê? Questões culturais. Ali em Manaus, o pessoal não come peixe que a gente chama de liso, só come peixe de escama. Também por ser remoso, né? Agora, olha a dor de cabeça para ele, né? Com esse investimento todo, foi avisado, mas continuou por insistência, por achar que aquela era a espécie que ia trazer retorno. Isso acontece muito. Só para corroborar aqui com a Soraya, que falou ainda há pouco com relação a isso. Isso. E fora também que, ainda falando, né, disso que a Soraya comentou, que o produtor quer, por mais que muitas vezes é muito difícil falar com o produtor, porque por mais que a gente faça a orientação, eles não entendem, né, esse estudo, como que a gente está fazendo essa previsão de que não vai vender. É difícil mostrar para eles essas ferramentas. Então, é toda uma educação, uma mudança para que a gente consiga mudar assim, a confiança deles. É difícil mesmo, Soraya. Exatamente. Olha, o Rafael fala, pesquisa sobre a real demanda de mercado é uma das primeiras atitudes a serem tomadas antes de implantar um negócio. Assim se ressalta, olha lá. Entre o ribeirinho e o pessoal dos grandes centros, os quais consomem salmão do Chile, quais seriam as estratégias para aumentar o consumo do pescado? Esse trabalho aqui, quem aqui até falou,
não sei, é uma sigla, né? Esse trabalho da Embrapa, eles analisaram, eu até coloquei lá no final, espécies, né? E Sim. aí eles citam tilápia, na verdade eles que indicam no trabalho para os respondentes, né, para os avaliados, se eles conhecem ou não a espécie. Então eles falam, tilápia, você conhece? Aí o respondente fala sim ou não, né? Sim. Salmão, você conhece? Ele fala sim ou não. E aí, três, se não me engano, o estudo apresenta 3 espécies nativas: pirarucu, tambaqui e eu acho que foi pintado, se não me engano. Eram os 3. E aí eu concordo com ele, porque a gente aplicou, a gente fez os panoramas aqui da região e o Liam também, né, Liam? E Sim, a gente vai aí, já mostrar, né? isso. E no nosso aqui, ninguém cita salmão, porque não tem o hábito de consumo, né? Então tem essa parte do consumo da nossa cultura, não é. Então as estratégias não são as mesmas, são diferentes. Para quem consome peixe exótico, para quem consome peixe nativo, é completamente diferente. O que é igual? Igual é qualidade. A gente cobrar que a gente forneça um pescado de qualidade, isso é igual. Entendeu? Quantidade, sempre ter quando ele procurar, isso é igual. Isso a gente vende Sim. igual. Agora, outros aspectos da cadeia produtiva é diferente. Perfeito. Agora eu queria fazer um parêntese aqui, viu, professora? Pode falar. Você fez um vídeo aqui, inclusive para a chamada da live, que ficou bem legal, que se diga de passagem, Obrigada. né? E você falou do seu... Você antes tinha uma opção preferencial de peixe, e depois houve uma mudança. Eu queria que Uhum. você falasse qual foi essa mudança, qual é o seu peixe preferido e qual é agora. Sim. Ó, tem uma coisa assim que eu gosto muito de trabalhar ali, e nem é só por eu ser zootecnista e trabalhar na parte de tecnologia de alimentos. É antes, conceito de vida. Consumidor é isso, né? Tipo, a gente tá o tempo todo fazendo escolhas. E há Sim, algum tempo eu penso muito que o consumo, tudo que eu for comprar, tem que estar relacionado a que me proporcione alguma afeição. Tipo, que traga afeto, né? Porque senão a gente está gastando dinheiro à toa. Essa é a minha opinião. Se não me proporcionar algum sentimento positivo, eu não quero gastar meu dinheiro. Resumindo, é isso. E sim. aí, eu sempre relacionei consumir peixe, né, muito com a lembrança do que minha família come. A gente come bastante peixe. O que a gente consome bastante, por ser de família japonesa? Bastante peixe que está relacionado a esses que vocês consomem para sushi. Então, salmão, bastante, mas mais atum. Eu nunca gostei. Atum, Eu não adoro salmão. Eu gosto mais de atum. Dos peixes que tem para sushi, gosto mais de atum. É atum. meu peixe preferido. Isso. Então antes era. Gostava bastante de atum quando comia assim mais nos processados em casa lá, quando tinha era mais atum. Era o que eu gostava, porque me remete à lembrança do afeto da minha família, dos pratos. Só que quando vim para Perfeito. cá, eu gosto muito até hoje do filhote. Eu Ah, o passei a gostar. filhote. Eu não sei, qual é o seu preferido? É um dos prediletos, juntamente com o tambaqui. Agora, Ah, é? se colocar os dois, eu ainda prefiro na verdade, entre os dois, eu vou preferir um outro, que é a matrinchã. Matrichan, gosto também. E o tambaqui também, é o segundo. E o filhote, o Ah, é? terceiro. Ó, eu gosto de peixe nesse estilo. Filhote, os surubins, né? Que aqui é comercializado tudo como surubim. Caldeirada, pra mim, é surubim. É o que eu prefiro. Olha lá, Então, que mas assim, o legal. meu preferido é filhote. E também porque me remete, assim, a primeira vez que eu consumi aqui foi numa época que eu cheguei aqui, então uma época muito feliz de aprendendo tudo da Amazônia. Então eu gosto. Meu peixe preferido é filhote. É, o filhote, olha, a Soraya falou que não conhece. É conhecido como filhote por até 60 quilos. Ele é conhecido, né, o nome vulgar dele é a piraíba. É a Né, ele piraíba. chega até 180 quilos, por aí. É um peixe gigantesco, é um tipo de bagre. Bom, deixa eu lhe perguntar. Professora, recentemente você fez uma pesquisa aí no Instagram, não foi? Foi. Justamente para verificar essa questão do consumidor, né, do hábito de consumo pelo brasileiro. E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa pesquisa, como foi feita, a metodologia e quais foram os resultados, que o pessoal Isso. com certeza aqui quer saber. Quando a gente alinhou qual seria o tema da live,
a proposta realmente não, nem é uma pesquisa, porque a gente não controla, né? Então, Sim, é não verdade. controlou todos os fatores, mas foi uma enquete realmente para chamar a atenção dos nossos seguidores. Porque aqui a gente tem muitos seguidores, Liam, que são realmente com perfil profissional, que nos procuram, né? Realmente para a parte técnica, mas no meu caso, no nosso perfil, tem muitos estudantes e pessoas que gostam de produtos de origem animal, que nem são da área. Tem muita gente que não é da área que manda mensagem, que fica conversando e falando que não é da área. Então foi para chamar a atenção mesmo, assim, do pescado. Foi mais para Sim. atrair. E aí foi bem legal, porque a gente enviou, né, pediu para todo mundo participar e muitas pessoas responderam. Nessa primeira parte aqui dessas perguntas, 262, se não me engano, pessoas responderam. Então foram bastante, teve uma É, adesão muito boa. Aí, desses seguidores que responderam, 92% disseram que consomem pescado. Um dado super positivo para nós. Sim, são dados muito bons. é Aí, excelente, né, na verdade. isso. Quando vocês pesquisaram ali, você lembra de quanto que foi que vocês tinham, assim, dos Ah, respondentes? foi uma orientação de mestrado, né, de uma Uhum. colega aqui, hoje de trabalho, já entrou aqui também para o Instituto Federal, trabalha comigo. Mas na época nós aplicamos 841 questionários em 13 municípios aqui da região metropolitana de Belém. Bastante. Uhum. É bastante coisa, 840 até para tabular esses dados deu bastante trabalho. Uhum. Eu posso até mostrar também, se for o caso, alguns dados. Não sei se antes você quer falar um pouco sobre esse que você... Então, aí a gente fez mesmo para a gente ver se batia com os dados da nossa pesquisa, que a gente já fez. Foi nessa intenção. A enquete foi para, como você mesmo falou, olha, Sim, super legal, a Sue tá falando que eu não sou da área, mas adoro aprender. Então, é muito isso, né? Então, o que que foi? A legal. gente, na nossa pesquisa, deu 92% aí que consomem pescado. E no nosso, a gente avaliou 1.152 aqui na região. E aí, do nosso, 97% consome pescado. Porque a gente também tem que considerar, o que, que era para eu diferenciar? Que a gente está numa região que a proteína animal, o pescado, tem muita importância cultural, histórica. E aí no nosso Instagram, a gente tem pessoas de várias regiões. Aqui, a gente só analisou aqui na nossa região. E mesmo assim, 92% consome, né, Lian? É um número muito bom. É muito bom Aí mesmo. a gente perguntou se a proteína animal, qual era a preferência de fonte, né? E aí, muito legal que aí no Instagram, nessa enquete que a gente fez, o pescado aparece a segunda preferência. Depois, quando a gente pesquisou aqui em Santarém, o pescado foi a terceira fonte de proteína. Então a gente está numa região que é tradicional de consumo de pescado, mas ela foi a terceira de preferida. Primeiro a carne bovina, depois frango e depois que vem pescado Um aqui na região. pescado. Excelente. Eu gostaria então de mostrar um pouquinho dos dados que a gente obteve, né, nesse estudo. Sim, Mas antes vou colocar aquela foto de novo, só para bater aquela fome e a gente estipular, né? Na foi. verdade, estimular cada vez mais aquela Estimular. hashtag, né? Coma mais peixe. Sim, uhum, isso Enfim, mesmo. Ó, mas a Soraya tá basicamente falando que é diferente lá da região dela. É porque é é muito verdade. da colonização, né? Assim, eu sou um entusiasta, eu sempre trabalhei com tambaqui, né? 90% dos trabalhos que eu desenvolvo são com essa espécie, que eu adoro, admiro, gosto demais. É uma espécie que é bem bacana para a gente fazer experimentos, testes aí de desempenho. Eu trabalho muito na área de nutrição, com utilização aí de coprodutos, né? De frutos e resíduos para alimentação dele, para baratear o custo da ração. Então a gente atende muito aqui o pequeno e o médio produtor, na maioria das vezes. Mas a gente Sim. tem que entender, antes um pouquinho, só fazendo um parênteses, do que o produtor, né, o que o mercado quer, qual é a forma de apresentação, né, desse pescado. Né? Muitas das vezes o cara quer uma costela, quer o filé, quer o peixe inteiro, quer abatido, resfriado, congelado. Então tudo isso tem que ser estudado. Nessa perspectiva, a gente aplicou aqui 841 questionários em 13 municípios, né, Belém, o maior, né, seguido de Ananindeua, que é o segundo maior, que é uma conurbação, na verdade, você não sabe nem diferenciar o que é Belém de Ananindeua, e Foi. Castanhal aqui, que é onde eu resido,
fica a 60 quilômetros de Belém, que temos uma população aqui de 205 mil habitantes aproximadamente. Né? Então, a gente encontrou alguns resultados que eu acho que é interessante da gente compartilhar com todos vocês. Sim. Ó, o que você acabou de falar, tipo de carne e proteína animal mais consumido no dia a dia. A preferência foi bovino. Ressaltando que essa pesquisa foi feita e aplicada em feiras. Tá? Então, a gente aplicava 50 questionários dia, mais ou menos, aleatoriamente dentro da feira. Sim. Então, 57% das pessoas bovino e o pescado apareceu em segundo, com uma preferência. Né? Aqui uma outra, costume de consumir peixes, 92%, olha. Bateu certinho com o Bateu Instagram. exatamente. Exatamente. Uhum. Então, a gente já sabe que 92% das pessoas têm o hábito de comer peixe. Isso, então Que é legal. uma média de 90% mesmo, né? Porque até no estudo da Embrapa também gira em torno de 90%, Liam. Excelente. Isso não Então, foi combinado, né? não foi combinado, resultados alinhados mesmo. Perfeito. Né, aqui um outro que é quantas vezes come peixe por semana. Né? Então, a maioria das pessoas aqui no norte, né, a gente sabe que a gente tem um consumo um pouco acima, né? Então 2 a 3 vezes por semana, que é bem interessante, mostrando que a gente tem um Sim. potencial muito grande para quem Tem. pretende iniciar no ramo da aquicultura. Olha, outro estudo aqui, outro questionamento, na verdade, quais são os principais peixes preferidos, né, para o consumo. Então aparece a dourada, seguida da pescada, depois a gó e depois o tambaqui, com 6%. Aí foi diferente do nosso, porque aqui já a gente deixou os respondentes citarem. E o nosso foi tambaqui, o primeiro foi tambaqui. Exatamente. Olha lá. Olha, o professor Nilson, grande abraço, professor Nilson, lá de Manaus. Ele está falando que e os produtos à base de peixe, como fish burger e outros, não são uma boa ideia nova de consumo? Com certeza. Com certeza. A gente, professor, então, tem dois perfis, né? O senhor sabe. Aqueles que gostam de comer o peixe mesmo, no caso de peixe, né? Falando de consumo de peixe. E aqueles que gostam dos produtos que envolvem inovação, como o fish burger. Esses são o público jovem. A gente tem muito acesso a esses novos produtos para o público jovem, que é a maioria que está consumindo hoje em dia pescado. Perfeito. Exatamente. O professor Nilson é craque nisso. Professor Nilson, quem sabe a gente pode alinhar, inclusive, também uma live aí a respeito desse assunto, né? Mais para frente. Olha lá, a gente tem uma outra aqui que também obteve, que foi com relação ao consumo oriundo de cativeiro. 55% dos entrevistados já comeram peixe oriundo de cativeiro. Eles tinham ciência realmente de que aquilo era de cultivo, na verdade. Sim, aqui também, mais ou menos 50% o nosso resultado. Então tá batendo aí, realmente. Tá batendo. E mais ou menos também com o da Embrapa. É mais ou menos esse percentual. Varia de região, mas assim, 40 e pouco, 50% que eles têm. É isso mesmo. Perfeito. Olha lá, e a outra, quem não comeu, né? Por quem não consumiu, muitos estão por falta de conhecimento. Podem até também ter comido, mas não sabiam. E outros fatores, mas tem um ali que eu acho que inclusive a gente vai conversar lá no final, que é sobre o off-flavor, né? Que é o gosto. Sim. De terra, de barro, que muitas das vezes as pessoas falam. Então, eu acho que é interessante um ponto para a gente tocar lá no final da nossa live. Olha lá, o professor Nilson já falou que topa. Então, a gente vai entrar em contato, tá, professor? Para alinhar essa live. Olha aqui, entre as espécies de cultivo consumidos pelos entrevistados, tambaqui foi o principal. 50% seguido da tilápia. Aqui não foi citado tilápia, porque não tem, né, aqui na comercialização, então ainda não é o forte. Mas o citado nacionalmente é tilápia. Olha lá. E a qualidade do peixe foi considerado, em sua maioria, bom. Peixe oriundo de cultivo, né? Aqui também, não foi ótimo, 58. foi bom. Uhum. Foi bom. Provavelmente por conta do off-flavor. E quem comeu peixe consumiria... pessoas entrevistadas que já consumiram tambaqui, 58%, e destes, 81% consumiriam novamente. Chegando aqui ao final, qualidade do peixe,
do tambaqui, eles acharam 62% a qualidade boa. E a preferência é por tambaqui acima de 1 quilo. Bem interessante, né? Já dá um cenário aí A bacana para o Iana falando que tambaqui. aqui é tambaqui e pirarucu. Aqui é mesmo, Iana. Ela também avaliou, né? Então, a nossa preferência aqui na nossa região é tambaqui e pirarucu. E depois várias outras espécies citadas. Exatamente. Bom, eu tenho um questionamento agora para você, Fabrícia, que é com Sim. relação como é que você avalia a influência da renda per capita, né? E a região, aspectos culturais de região no consumo do pescado. Tem uma influência grande. Vários aspectos, né, Lian? Assim, esse trabalho da Embrapa generalizou. Primeiro, como eu falei, ele avaliou, já é um excelente diagnóstico, mas ele só avaliou essas capitais, apesar de contemplar cada região. Mas várias outras particularidades vão influenciar nesse perfil do consumidor. E desse a gente poderia citar vários, mas dois são muito importantes. Para até quando perguntaram ali, né, para a gente das estratégias de quem consome o ribeirinho ou quem consome salmão. Aí entra nesses dois aspectos, renda e região do país, que é importante a gente se atentar. Então, nesse trabalho que nós fizemos em Santarém, não sei se vocês avaliaram renda, ali a gente avaliou. No nosso caso, 47%, a maioria dos entrevistados são de renda de 1 ou 2 salários. E Sim. com isso, reflete nessas especificidades do que eles preferem. Nesse perfil, preferem pescado fresco e preferem menos processado. Aí falaram, né, pra gente do fish burger, tudo. Agora, quando a gente avalia aumento de renda, gostam muito de pescado fresco também, mas começam a gostar e aceitar inovações. Aí é esse nicho de mercado que a gente tem que investir. Por isso que a gente tem que conhecer o nosso consumidor para o que a gente vai produzir. Vale investir em espécies novas? Vale. Para o nicho de mercado, vale. Entendeu? E a renda reflete também, Lian, que eu coloquei essa imagem, onde a gente vai comprar. Então, influencia. Sim. Nessa pesquisa da Embrapa, a maioria, como eu falei anteriormente, falou que de varejo é supermercado. No nosso caso, com essa renda de 1 a 2 salários, a maioria compra em feiras. Aqui pelo perfil da região, por querer comprar um pescado fresco, aqui é feiras. E aí, no caso de feiras, ó, a Carol tá falando que lá são peixes redondos, né? Redondos e a tilápia. Isso. E no caso aqui de feiras, a gente tem que se atentar ao quê? A gente está falando de que produto? Fresco. Pescado inteiro, no máximo só tratado, como chama aqui, né? Eviscerado, descamado. Sim. Mas não é produto elaborado, não é produto já minimamente processado. E aí tem mais um ponto aqui que o Júnior está falando, né? Com o aumento considerável da carne bovina, pode ter certeza que vai refletir no consumo do pescado. Estou observando o aumento aqui na região. Não sei de qual região você está falando, Júnior, mas tem um aspecto super interessante para a gente falar aqui do norte, para a gente destacar. Então, o norte tem um comportamento um pouco diferente das outras regiões. O pouco que eu estudei, me corrija, Liam, porque você é daqui e sabe muito mais do que eu, né? Então, ao longo dos anos, as outras regiões tinham um consumo menor de pescado e maior das outras fontes de proteína. Estudando isso agora como zootecnista, ó, na Bahia. Aí aqui, no caso, Júnior, não faz muito tempo, a gente não está falando de muitos anos atrás, começou a se ter um acesso geográfico mais facilitado para a região norte. E com isso tem uma mudança do perfil de consumo de proteína animal. Enquanto o restante do país começa a aumentar o consumo do pescado, no caso do norte é o inverso. A gente começa, mais ou menos uns 20 anos atrás, a aumentar, fica barato avião, e aí começa o quê? Aumentar o consumo das outras fontes de proteína. E aqui a gente está tendo uma inversão. Por isso que eu falei que aqui a gente não prefere mais pescado, né, no nosso diagnóstico. Começa a preferir o quê? Carne bovina. Tá substituindo. E aí a gente tem que se atentar para isso. Porque a gente está perdendo mercado por falta de estratégia de marketing. A gente não está desenvolvendo novos produtos para manter esses consumidores que a gente já tinha. Dando exemplo aqui do norte.
Até coloquei aqui o piracuí, que é um Olha lá. então, que é um produto regional, que tem um valor muito importante cultural, mas que a gente perde, porque a gente não está valorizando o produto artesanal, não estamos fazendo um marketing em cima disso, dessa proposta do consumo que está relacionado à cultura. E tem muito consumidor, principalmente com maiores rendas per capita, que estão dispostos a pagar por essa experiência de preservação da cultura. Então, vale a gente investir mais nisso. Excelente, professora Fabrícia, que show, hein? Deixa eu lhe perguntar agora, com base em todas essas informações que a gente tem aqui, que a gente discorreu aqui durante a live, de que forma a gente pode transformar tudo isso para melhorar cada vez mais a cadeia produtiva do pescado? E agora eu vou colocar a foto desse prato. Novamente do prato vazio, né? Aí, antes de eu responder, só complementando, a Carol, que é minha amiga, que está fazendo a pesquisa lá na Unifespa, ela está falando que os maiores consumidores de peixe são os que possuem renda de 1 a 2 salários. Porque é isso, com o aumento da renda, exatamente o mesmo resultado que a gente teve aqui, Carol. Com o aumento da renda, a gente começa a ter oportunidade de provar a variedade. Então, o Liam me faz agora a pergunta, né? Quais estratégias a gente tem que fazer? A primeira estratégia é conhecer o consumidor. A gente não conhece o nosso consumidor e não escuta ele. A gente está precisando escutar o nosso consumidor e conhecê-lo. E depois, variedade. Proporcionar para eles todo tipo de experiência, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Igual, por exemplo, a gente abre a geladeira e fica lá pensando o que a gente foi fazer para abrir a geladeira. A gente não faz isso, Liam? Tipo, vai até a cozinha, abre a geladeira e fica lá pensando. Então é isso. Muitas vezes o consumidor não sabe o que ele quer. Mas se a gente proporcionar diversidade para ele, variedade, ele tem opção de escolha. E com isso ele vai observando ali o que ele pode escolher e ele acaba que ele descobre qual é o desejo dele. Então, se for o início de tudo, é conhecer o consumidor e ouvir, para que a gente consiga completar esse prato dele. Perfeito. Olha o que o professor Nilson, que eu tenho grande admiração e respeito, lá de Manaus, do INPA, né? Piracuí na ração militar e para merenda escolar. Seria uma grande opção aqui. Uma super opção, e é isso que estão trabalhando aqui na região, para que forneça pirarucu e piracuí na região de Prainha, na merenda. Excelente. Olha aqui, ó. Exato, conhecer o consumidor, entender, ofertar e gerar experiência. Pessoal da Acqui Marketing. Saudar aqui a professora Jusilene também, lá de Rondônia. Não é não? Certíssimo, né? Olha, ele fala aqui, o Rafael, o problema é que as vendas aos PA de prefeituras, como ocorrem muitos atrasos de pagamento, não estimulam os produtores a venderem para as prefeituras pela demora em receber o dinheiro. Isso é um problema também, isso é verdade. Exatamente. A burocracia que envolve. Professor Marcondes, também lá de Rondônia, um grande amigo. Saudações, professor Marcondes. Agora, professora, deixa eu lhe fazer um questionamento. Sim. Paralelo também. Pode. Que é com relação a no meu entendimento, uma das grandes resistências ainda que existem com relação à aceitação do peixe oriundo de cultivo, sim, que é o bendito off-flavor. Né? Eu gostaria de saber de você, como é que você avalia os impactos decorrentes desse gosto de barro e terra? Até tem outro termo aqui, Lia. Você também me corrija se eu estiver errado, eu não sou paraense de nascença, né? Que eles falam, que eu também não conhecia, que é o pitiu, não é? Não fala aqui? O pitiu, sim, com certeza, absoluta. Então, tem tudo a ver com o flavor, né? Olha, o pessoal vai sair bem paraense dessa live, viu? Bem paraense. O pitiu que eles falam aqui, né? A gente faz essa analogia com o off-flavor, né? O termo técnico da nossa área de alimentos. O off-flavor nada mais é do que os sabores desagradáveis que a gente tem nos alimentos, não é exclusivo do pescado, mas que no caso do pescado, a Carol tá rindo porque ela tá no Pará também, ela é igual eu, ela veio pro Pará, então ela sabe. Esses sabores desagradáveis, eles são proporcionados
pela presença de compostos químicos. E no caso do peixe, né, falando do peixe, de onde vem esses compostos químicos? Da água. Qualidade da água é super Exatamente. importante, por isso que é um problema que a gente tem muito em aquicultura, em piscicultura. É isso que a gente vai ter, porque a qualidade da água é difícil de controlar tudo. Aí tá falando aqui, deixando em depuração. Com certeza. Aí, só que tem vários protocolos, né? De 2 a 10 dias. Como é que vai fazer essa depuração? É uma alternativa. E o que é bem legal é que muitos dos produtores já estão craques, como ele falou ali, fácil fazer depuração. E isso realmente já está diminuindo, minimizando. Ainda é um problema, como o professor Liam alertou, mas já está minimizado. E o que é legal, Liam, é que nesse estudo da Embrapa que foi feito, os consumidores não reclamaram, não disseram que é um problema. Então, assim, não é considerado um problema agora na aceitação. Isso é muito positivo para nós da aquicultura, demonstrando que a gente está melhorando a qualidade da nossa ração, que está impactando na qualidade da água. Então, isso está muito bom. Exatamente. É o S. Friedrich, eu não sei nem pronunciar o nome dele aqui, mas é o seguinte, muita gente, ele fala da depuração, mas o pessoal ganha em cima do peso, né? E o processo de depuração, de certa forma, faz com que o peixe perca peso. E aí muito Isso. produtor prefere vender, Não né, fazer. garantir a sua venda e não é, realizar a depuração, tendo em vista que ele vai perder dinheiro. Só que tem Isso. aquela questão, né? Ele vai vender somente uma vez. E isso prejudica, no meu entendimento, toda a cadeia produtiva, porque a partir do momento que você coloca aquele peixe lá com gosto de barro numa feira do peixe vivo, né, aquilo gera toda uma polêmica com relação a todos os produtores que estão fazendo a sua produção de forma correta, né, e acaba por denegrir a nossa atividade. Né? E se Então, é a primeira vez que você vai comer aquele peixe, por exemplo, uma criança, né, que está comendo a primeira vez, o pessoal até falou da introdução, na merenda escolar, se a gente coloca esse peixe com flavor, com gosto de barro, olha para a lá. criança não compra nunca mais, a criança não vai comer mais. Esse é o grande problema. Tem consumidor que é exigente, não gostou uma vez, não come nunca mais. Agora eu vou te fazer outra pergunta, Fabrícia, que é com Sim. relação a um gargalo. São três perguntinhas que não estavam no nosso script, mas é com relação ao gargalo, que é da comercialização, no meu entendimento, é um dos principais em qualquer lugar do Brasil. Qual seria, então, na tua opinião, algumas estratégias que a gente poderia adotar para alavancar, né, a comercialização do pescado hoje no nosso país? Tem um vídeo bem legal do Vaiacqua, do Fábio Sussel, com o Ricardo Torres, do Seafood. Aí depois entrem lá no canal para assistirem, que eles comentam isso no início da pandemia. Porque o que a gente está falando agora, né, Liam, que é muito importante? Um novo cenário. Então, tudo que a gente for estudar agora, a gente tem que, ou que a gente já sabia, na verdade, a gente tem que estudar novamente. Porque Sim. muitos dos aspectos de estratégias mudaram. E aí, esse vídeo aí, ó, a Letícia falando, né, do Aquimarket, a criança não come depois que os pais não compram, reduz o consumo familiar, isso é verdade. Também é um outro dado. E aí, em termos de estratégias, a gente tem que pensar no novo cenário. O consumidor que a gente está falando agora já era um consumidor super exigente e passa a ter outras exigências, além de segurança do alimento, preocupado com contaminação, com tudo isso, ainda está exigindo um produto que muitas vezes é com um hábito alimentar diferente do que era antes, Liam. Antes a gente comia muito pescado fora de casa. E agora, desde quando começou a quarentena, a gente está começando a cozinhar em casa, tem toda uma mudança de Sim. perfil do nosso consumo. Então, estratégias. Primeiro, investir pesado mesmo em a gente conhecer o que o consumidor quer. E estratificado por renda e região do país. Por isso que eu falei dessa particularidade. Porque não é a mesma coisa. A gente não consegue vender um módulo, um pacote fechado. A gente, aqui no norte, não é a mesma coisa de quem está lá no sudeste. São Sim. particularidades. E aí tem que ver isso. Então, a primeira estratégia é conhecer mesmo, investir em estudos, pagar esse pessoal do marketing para fazer esses diagnósticos para a gente conhecer
nosso consumidor. Outra coisa é, com essa crise econômica, a gente tem que melhorar o custo-benefício. E vários pontos a gente já abordou aqui, mas mais do que a Sim. gente, que é da academia, quem vai saber responder isso são os profissionais que estão atuando mesmo na cadeia produtiva. A gente está numa ponta da cadeia produtiva, a gente está na ciência, né? Então, a gente Sim. precisa de estudos econômicos que vão melhorar. Aí a gente deu várias sugestões aqui já, né? Primeiro, escolhendo a espécie mais correta, apropriada, que vai conseguir alcançar um maior número de consumidores. Outro é pensar em técnicas melhores de conservação, porque agora a gente, antes, nesses estudos, todos os trabalhos que a gente falou, todo mundo queria o quê? Pescado fresco. Agora, a Uhum. gente ficando em casa começou a vender muito pescado congelado e o que o pessoal falou aí, os processados. E aí a gente não pode esquecer de falar atum, sardinha em lata, isso aí é pescado também. Tá vendendo bem. Com certeza absoluta, né? E rico em ômega 3. Isso, e adoro. Eu gosto mais Olha, de sardinha do que de salmão. ó, a Look Me, eu não A sei se é. professora Luciana, que é da tecnologia do pescado também. Olá, satisfação, professora Luciana. Ela fala, Fabrícia, sabemos e lutamos para que a industrialização do pescado seja uma forma de viabilizar o pescado para a população de forma mais conveniente e segura. Mas será que estas pessoas estariam dispostas a pagar? Algumas sim. Não, como a gente até comentou aqui sobre particularidades em relação à Sim, renda, algumas pessoas sim. E a gente observou isso agora, né, nesses estudos que estão fazendo de consumo, agora, ela na época da pandemia, muitas pessoas consumindo pescado. Por quê? Como a gente comentou aqui, o consumidor é um consumidor muito mais consciente e exigente. Está buscando uma dieta melhor, com variedade, então ele está disposto a pagar. Nem todos os consumidores estão dispostos. Tem muitos que estão ali, ainda mais agora na crise, pensando no produto mais barato. Mas até aquele consumidor que quer um pescado mais barato, ele quer variedade. Então, cabe a nós, da cadeia produtiva, desenvolver produtos que sejam mais acessíveis e que sejam nutricionalmente também saudáveis. Bora fazer uma enquete, então, professor, aqui com o nosso público. Vamos. Bora participar, então, pessoal? Gostaria de contar com vocês com relação a isso. Qual é a espécie de peixe predileta de cada um de vocês? Se Mengo puder. hoje. Mengo hoje é um grande amigo. Já, já, daqui a pouco. 9h30. Coloquem, por gentileza, a espécie predileta de cada um de vocês. E na oportunidade, professor, eu vou lhe fazer mais um questionamento. Sim. Tá bom? Que é com relação à apresentação do nosso pescado nas gôndolas dos supermercados. Você vê de que forma? Você acha que precisa de alguma estratégia específica? Mais especificamente agora, falando de rótulos e embalagens? Precisa. Primeiro que está tendo uma adequação em toda a industrialização. Aí eu nem atuo nessa área, né? As meninas que estão realmente mais nessa parte, que trabalham mesmo, sabem mais do que eu. Então, muitos dos rótulos terão que ser atualizados, dos produtos processados do pescado, para atender umas demandas de umas novas instruções normativas que foram publicadas agora em outubro. E além disso, sem citar essa parte técnica, pensando no que a gente está falando aqui no tema para atender o consumidor, Liam, pescado, como eu falei, a gente tem que se basear na avicultura, mirar na avicultura e na suinocultura. E a gente deixa a desejar. Primeiro que a gente não investe em tecnologia de embalagem. Aí até a Lu, ela pode falar mais do que eu, que ela é dessa área, né? Falta investimento nessa parte. Até existem muitos estudos em embalagem com atmosfera modificada para preservação. Mas a gente está falando de ideias básicas, né? Assim, não é atrativo esteticamente. Então, tudo isso precisa melhorar ainda muito. Falta muito isso, é investir em marketing. Perfeito. Vamos dar uma olhada, então, aqui na nossa enquete, professora, para ver o que o nosso público escreveu? Olha, pescada amarela eu gosto também. A Carol, professora Carol, escreveu tilápia, a Maria, pescada amarela, a Luana, tambaqui, a Soraya falou 2. Pintado e tucunaré, que ela disse que ela é libriana e não dá para escolher só um. A Ana, tilápia. A veterinária aqui, Miau de Castanhal. Melhor clínica veterinária daqui de Castanhal. Sou suspeito para falar. Tambaqui, Davi, Pirarucu, Lina, Tambaqui, Bruno, Dourado, o Friendres, pescada amarela,
Pescado Amarela, Elidete Pacheco. Aquimarketing, Pacu e Salmão. Será que é libriano também? Sueden Pisano, deve ser de Manaus, né? Jaraqui, a Gernilanes Acari. Que bacana. A Aldenice, né? Professora Aldenice, também de FPA Tambaqui. Enfim, muito legal. Muito obrigado pela participação. Olha, o Júnior, ele escreve aqui, adoro demais baiacu, água doce, nosso tradicional filé de tilápia. O Tiago, Tambaqui e Pirarucu. Graciane, Pirarucu e Tambaqui. Pelo visto, o Tambaqui tá na frente, né? Tá. Gostam mesmo. Tambaqui, ninguém falou matrichan, só eu. Sabe que o tambaqui teve muitos problemas, né, na produção, porque era muito comercializado em feiras, né, linho fresco, em feiras, e aí sofreu um grande impacto no início da pandemia, quando todas as feiras estavam ali. Então, é uma cadeia que a gente está precisando contribuir, né, para que volte. Olha, o Sérgio Fégio, ele é lá do Peru. Saudações, ele sempre está aqui também conosco. Que legal. E para você, meu amigo, qual é a sua espécie predileta? Professora Fabrícia, estamos aqui com 1h12 de live. Olha, minha mãe, sempre presente aqui. Beijos, minha mãe. Que legal. Ela fala que filhote e mero. Infelizmente, nunca mais ouvi falar do mero. Pois é, está ameaçado aí. Está O pessoal ameaçado. está pescando indiscriminadamente. É uma tristeza. É uma espécie magnífica. Bom, professor Nilson, filé de pirarucu. Excelente. Professora, vou lhe fazer mais uma pergunta para que a gente já encaminhe agora para a finalização da nossa live. Né? Olha, o Sérgio Fégio lá do Peru, ele falou que é o pirarucu. Que bacana. Que bom. Saudações. Bom te rever por aqui, Sérgio. Bom, e com relação à rastreabilidade, eu já fiz uma live aqui com o professor Marcondes, semanas atrás, que é lá de Rondônia, não sei se ele ainda está aqui presente, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da rastreabilidade, né, do pescado, na importância na cadeia produtiva como um todo. No caso, a rastreabilidade é uma excelente ferramenta como estratégia para a gente conseguir reestruturar a nossa cadeia ali. Até quando eu falei assim, a gente precisa proporcionar produtos com melhor custo-benefício. Até a Lu comentou, né? Se o consumidor está disposto. E a rastreabilidade pode contribuir nesse sentido. Então, quem não é da área, né? O que é rastreabilidade? Rastreabilidade não é exclusivo para alimento. A gente rastreia produtos eletrônicos, tudo. Rastrear é a gente conhecer a história do produto. E ela é muito utilizada nos alimentos, que a gente quer conhecer toda essa história de de onde veio, de qual foi o caminho que o alimento percorreu. No nosso caso, o pescado, a gente quer saber qual foi o caminho que o pescado percorreu desde a água até chegar na gôndola do supermercado, ou na feira, ou no prato do restaurante. É isso que é a rastreabilidade do pescado. E ela é uma excelente ferramenta, sim. O único problema é que ainda tem um entrave dos produtores acharem tudo que envolve tipo tecnologia, eles não querem, porque eles acham que investe dinheiro. E ainda tem uma resistência muito grande de achar que rastreabilidade é investir muito dinheiro. E não é. É você ser organizado. É isso que está precisando. Então, na cadeia de alimentos, na parte de industrialização, rastreabilidade é uma denominação comum a muitos desses produtos industrializados. Mas a gente ainda tem muita resistência na nossa cadeia produtiva. Existem muitas dificuldades de aplicar a rastreabilidade do pescado, porque a gente lida com muitos aspectos, muitos fatores que são de difícil controle, mas que já existe, já é uma realidade no Brasil. Não é maioria ainda, mas que a gente tem que aprimorar. E quando a gente está falando o quê? De consumidor nacional. E cada vez mais a gente encontra consumidores brasileiros mais exigentes. Então, é tendência sim. Perfeito. Que live sensacional, dá aquele gostinho de quero mais, né? Enfim, estamos aqui com 1h15 de live. O que eu lhe falei lá no início, professor? A gente ia ficar entre 1h15 e 1h30, certinho? Isso, deu o tempo certinho. Bom,
Foi uma honra ter você aqui compartilhando tanto conhecimento conosco, né? Obrigada, Lia. Foi muito bom mesmo, muito proveitoso. A live vai ficar salva. Vou colocar aqui a última imagem, né? Antes de lhe passar a palavra para você, assim, falar um pouquinho das suas considerações finais para o nosso público. E aí, na volta, eu já falo com eles aqui para a gente falar sobre a semana que vem. Tá Tá bom? Eu ótimo. espero que vocês tenham gostado. E assim, pessoal, me mandem sugestões de tema sempre, tá? Porque a gente vai colocando aqui numa escala de demandas para que toda quarta-feira a gente atenda a demanda de vocês, que é o nosso intuito, tá bom? Então, deixo aqui à disposição o espaço, o direct, que fica melhor, porque aqui apaga, né, com o tempo. Então, me mandem direct com sugestões de lives, de nomes, que a gente vai entrar em contato e tentar atender na medida do possível, tá bom? Professora, lhe passo a palavra para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, muito obrigada, Lia. Então, assim, é só um bate-papo mesmo, né? Assim, para a gente chamar a atenção dos profissionais, da importância de se conhecer. E eu gosto muito de falar, assim, também, além disso tudo que a gente conversou, de um outro aspecto que a gente fala muito, o Rodrigo falou semana passada também, a aquicultura, ela é considerada dentro, né, das produções de proteína animal com menos impacto ambiental. Então, a gente é uma alternativa quando a gente fala de sustentabilidade. Então, essa proteína animal, ela deve ser valorizada cada vez mais. Mas acredito que ainda temos que vencer vários pequenos problemas de comunicação entre a nossa cadeia para que seja isso. E esses são pequenos, mas tem um grande, que é a gente conhecer o consumidor final. E o consumidor final, para deixar assim a última mensagem, hoje em dia, como um todo, ele é muito consciente do consumo dele, muito exigente e cada vez mais vai nos cobrar de tudo que a gente conversou aqui, produtos com a garantia de que ele está comprando com os valores éticos, morais dele. Então, daí a importância da gente pensar. E aí, com isso também é a forma da gente se manter vivo nessa crise econômica. Era esse o meu recado. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Fabrícia. Que simpatia, viu? Obrigada. Muito obrigado, né? Eu agradeço imensamente ao professor Thiago Tardivo, lá do Tocantins, que, né, nos colocou em rota aqui de contato para que acontecesse hoje essa live, certo? Que satisfação poder ter contado com você e a gente deixa aqui a nossa instituição, né, o IFPA, de portas abertas, para que a gente cada vez mais fortaleça essas parcerias interinstitucionais, né, que a gente está precisando, né, que tem tanto potencial para Santarém, tem para cá, para Castanhal, né, então a gente pode cada vez mais fortalecer esses laços. Tem Bom, mesmo, pessoal, professor. Obrigada. né? Semana que vem, a gente ainda não está com o nosso convidado acertado. Temos 4 possíveis convidados, a gente está conversando com eles para agendar questões de datas, né? Agora tem o professor Nilson, lá de Manaus, então a gente vai entrar em contato e ver. Mas, assim, posso adiantar que pode ser tecnologia do pescado, farinha de insetos para alimentação animal, né? Que foi um tema, inclusive, que o professor Rodrigo, semana passada, falou. Falou sobre isso, né, que ele hoje representa um setor da aquicultura lá na FAO, em Roma. Né, ele falou que isso está crescendo bastante, então a gente já está conversando aqui com o professor, vendo se semana que vem também pode ser viável. Tecnologia do pescado ou um pessoal lá do Nordeste falando sobre produtividade de peixes no Rio São Francisco ou sobre a importância do mangue na conjuntura atual de meio ambiente. Todos então vai ser temas ótimos. Então vão ser esses 4 temas, provavelmente as próximas quartas-feiras, mas até sexta a gente deve estar anunciando aqui no nosso Stories. Certo? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live, sempre nessa perspectiva, um bate-papo descontraído, de 1 hora, 1h15, 1h30, levando informação para vocês. Muito obrigado, Fabrícia. Obrigada, professor. Prazer em conhecê-lo. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quarta.